Hoje, essa casa fez uma votação que era, sem nenhuma dúvida, o anseio, principalmente do homem do campo. A PEC 96, a chamada PEC da vaquejada, ela, na verdade, simbolizou a vaquejada, mas ela permite que vários outros esportes que não maltratem os animais, que têm uma lei específica, possa ser praticado, né, envolvendo aí os animais. Como, por exemplo, o uso do cavalo crioulo no Rio Grande do Sul, o laço, o hipismo, o tambor, a baliza, o rodeio. Então, todos esses esportes que do Brasil inteiro eram praticados, que não havia uma lei que regulamentasse isso, e no entendimento de muitos, principalmente da polícia, meio ambiente, etc., e promotoria pública, esses esportes estavam sendo aí perseguidos de forma até sórdida e proibida no Brasil, sem que tivesse uma lei que regulamentasse. Então, essa casa teve essa preocupação, regulamentou. E eu quero aqui, em nome do sobrinho meu, Aylan de Oliveira, ele que é um dos fãs da vaquejada, pratica vaquejada, é locutor na vaquejada, faz esse papel. E desde quando começou esse debate aqui no Congresso, ele me dizia, por favor, olha o nosso povo, olha a nossa gente, olha a nossa cultura. Então, Aylan, assinamos a PEC, agora na promulgação, está aí. Hoje o Brasil inteiro está livre para encaminhar o seu esporte, para ter essa paz, essa tranquilidade, para não ser mais marginalizado e nem ter mais o medo da polícia, da justiça, porque está regulamentado no Brasil. Quero parabenizar todos. Mas, senhora presidenta, eu volto a essa tribuna hoje muito preocupado, porque hoje de manhã, ouvindo a mídia nacional, eu vi aí o mapa da violência crescendo assustadoramente no nosso país. A sensação que a gente tem é que, dia a dia, paulatinamente, o Estado brasileiro está sendo vencido pela violência. E aqui essa casa já deu a sua contribuição. Eu me lembro que houve aí a lei do desarmamento, a população brasileira ficou totalmente desarmada, mas o bandido não ficou desarmado. E o que é mais grave, no Brasil há uma prática incompreensível. O cara pratica o crime do roubo, do furto, do assalto, e ainda em contrapartida ele tira a vida das pessoas. Como se a vida tivesse banalizada, como se a vida não tivesse nenhuma importância. Então, isso me deixou muito preocupado. E eu trago aqui, para essa tribuna, o debate sobre o mapa da violência, divulgado essa semana por toda a imprensa de todo o país. É triste, senhora presidente, é assustador, é incompreensível que nos 5 primeiros meses de 2017, no solo brasileiro, tenham tombado mais concidadãos do que em todos os atentados terroristas do mundo, que em 3 semanas, atentado terrorista do mundo, que em 3 semanas de 2015. Em 498 ataques, 3.314 pessoas morreram no mundo, segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Cerca de 3.4 mil pessoas foram assassinadas no Brasil a cada 3 semanas em 2015. Essa é uma comparação. Ao longo de todo o mapa, o que vimos é o aumento da taxa de homicídio no Brasil. Infelizmente, essa violência aumentou em mais de 10% entre 2005 a 2015. O Brasil, senhora presidente, teve em 2015 uma taxa de homicídio de 28,9 a cada 100 mil habitantes, o que representa um aumento de 10,6% de 2015. O dado faz parte
2005, aliás. O dado faz parte de um estudo divulgado ontem pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. No ano, foram 59.080 homicídios. Imagine, uma guerra civil. Como eu disse no início, é assustador que apenas 111 municípios, que corresponde a 2% do total dos municípios, ou 19,2% da população brasileira, responderam por metade dos homicídios no Brasil. É triste que em 10% dos municípios, 557, tombaram 76,5% de cidadão do nosso país. Senhora Presidente, fui membro da CPI do assassinato de jovens. Ali, foi constatado que jovens pobres e negros estão mais expostos à violência. Esse mapa de violência confirma o que já desconfiávamos naquela CPI. A taxa de homicídio de jovem no Brasil teve um crescimento de 17,2% entre 2005 e 2015, sendo que no país esse crescimento foi no mesmo período de 10,6%. A tendência de aumento da violência contra jovens de 18 a 29 anos é antiga no Brasil. Na década de 1980, a taxa de homicídios nessa faixa etária aumentou 89,9%. Nos anos de 1990, o aumento foi de 20,3%. Já de 2000 a 2010, a taxa teve um crescimento bem menor, de 2,5%. A desaceleração do aumento da violência contra jovens, porém, não se manteve. O Atlas da Violência destaca ainda o quanto os negros estão mais sujeitos à violência no Brasil. Desde 2005 a 2015, enquanto a taxa de homicídio por 100 mil habitantes negros subiu 18,2%, a mesma taxa teve queda de 12,2% entre os habitantes não negros. A estimativa é que os cidadãos negros têm um risco de 23,5% maior de sofrer assassinato em relação a outros grupos populacionais. De cada 100 pessoas assassinadas, 71 são negros no Brasil. Portanto, senhora Presidente, vamos para as soluções que julgamos necessárias. O sociólogo Júlio Jacobo, que é coordenador da área de estudo da violência da Faculdade Latino-Americana de Estudos Sociais, explica que desde 1998, o ranking de violência não apresenta mudança significativa no conjunto das cidades que abriga. Para o pesquisador, isso é um sinal claro de falhas no planejamento. O que falta é uma política nacional de enfrentamento da violência, pois não é possível combater um problema nacional com políticas locais. Para ele, também é necessário investir mais para reverter esse cenário. Hoje estamos dando poucas gotinhas para ver se essas febres passam, mas tem que dar mais remédio, afirma esse estudioso. Minha sugestão seria armar, por incrível que pareça, a minha sugestão, eu, senador Telmário, seria armar toda a nossa população. Isso mesmo, botar uma arma na mão de cada cidadão e família. Sabe por quê? Porque desarmamos, aumentou a violência. Hoje, o bandido não foi desarmado. Ele tem a certeza de que você, cidadão, está na sua casa, está no seu carro, está no lar, está onde você estiver, está desarmado. Por isso eles são ousados. Por isso eles não temem numa represália. Por isso que muitas vidas são realmente ceifadas diante dessas ações criminosas e ousadas pelos bandidos. Defendo essa ideia porque, como podemos ler nas entrelinhas do mapa da violência, o programa de desarmamento não funcionou, fracassou. O cidadão de bem entregou sua arma e agora está acuado, com medo de sair às ruas, de dia ou de noite, porque o bandido não entregou a arma dele. O bandido não respeita regras, mata por um par de tênis barato, por um celular,
Mata por nada, mata por matar. Mata por perversidade e pela impunidade. O bandido mata o jovem, a mulher ou idoso. Ele não tem piedade nem respeito aos limites impostos pelas nossas leis. Leis que aprovamos neste plenário. Cadeia? O bandido sabe que vai preso hoje e é solto amanhã. O nosso Código Penal não prima pela prisão. Enquanto os Estados Unidos têm a fama de prender inocentes, o Brasil tem a má fama de soltar os culposos, os bandidos. Haja vistos corruptos de bigode, engraxados, que circulam livremente por este plenário. Senhora Presidente, se o bandido sabe que o cidadão está armado, esse bandido vai pensar 2 vezes antes de atacar ou até desistir do ataque. Senhores senadores e senhora senadora, o presidente Michel Temer e os ministros Henrique Meirelles, da Fazenda, Raul Jungmann, Defesa, Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio, em abril foram a maior feira de defesa e segurança da América Latina no Rio de Janeiro. Para os que podem não entender meu discurso, explico que estou olhando para uma indústria brasileira que gera 60 mil empregos diretos e 240 mil indiretos, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Defesa e de Segurança. Um estudo da Faculdade Instituto de Pesquisa Econômica mostra que em 2014 a base da indústria de defesa movimentou 202 bilhões, ou 4% do produto interno bruto. Finalizando, recorro à palavra do doutor Antônio Jorge Ramalho, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, que defende que o setor de segurança é vital para a tecnologia e inovação e reforça a necessidade de um país armado em tempos tensos no planeta. Tem o preconceito de ser o mercado da morte. Não é isso, afirma o pesquisador, completando. Internet, GPS, tecidos e até a queda drástica do peso de automóveis surgiram graças à demanda da indústria armamentista, que produz bem de alto valor agregado, com a mão de obra qualificada. Ao não ser na União Soviética, quando havia forte segredo dos Estados nessas questões, a sociedade civil sempre se beneficiou dessa indústria, que é o dínamo para a inovação tecnológica. Portanto, senhor presidente, são valores e números que não podemos ignorar. Portanto, Vossa Excelência, senador José Medeiros, que é policial de carreira e senador por opção, sabe perfeitamente que o desarmamento no Brasil não funcionou. Não funcionou. A cada dia a criminalidade se alastra. A cada dia a população fica mais temerosa. A cada dia a tua segurança está mais ameaçada. A cada dia a tua vida perdeu o valor para aqueles que usam da criminalidade, principalmente das armas clandestinas, para tirar a tua vida. Portanto, fica aqui o meu apelo, que a população seja preparada, como sempre, que não se pode também estar aí comprando arma aleatoriamente, mas que seja reduzida a burocracia para que o cidadão possa se defender. O Estado brasileiro, os estados como um todo, a polícia como toda, perdeu a capacidade de garantir a nossa vida, a nossa segurança. O cidadão tem o direito de se proteger igualitariamente. Portanto, a arma não só pode valer para o criminoso, tem que valer para o cidadão do bem.